Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, né? Nessa quarentena, que daqui a pouquinho tudo vai passar, tá? Pessoal, vamos lá. Hoje mais uma aula para a gente apresentar aqui, tá? A gente estava falando sobre as subestações, ok? E nós vamos recapitular um pouquinho o que foi feito na última aula e apresentar também para vocês, né? Alguns componentes, ou os componentes mais conhecidos de uma subestação. No principal aqui a gente vai ver a subestação que não é abrigada, né? A não abrigada, aquela subestação, como é que se chama? Em campo aberto, tá? Então, a própria foto aqui, né? Do início aqui do documento, dá para a gente ver um monte de coisa aqui, um monte de equipamento, né? Que a gente assim fica sem saber, pô, o que é isso aqui? É um disjuntor, né? É um TC, é um TP, para-raio, né? Os equipamentos são bastante parecidos e todos os equipamentos, a gente vê muitos equipamentos com isoladores, né? O que são esses isoladores? Serve para quê, né? Está isolando o quê? Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre os equipamentos, tá? Vou passar aqui. Então, na última aula, a gente aprendeu, né, um pouco sobre as subestações, os tipos de subestações, o que são subestações, né? Então, subestação são locais onde há transformação de níveis de tensões de energia, tá? Pode ser uma subestação elevadora, ou seja, você eleva o nível de tensão, né? Um exemplo nas usinas geradoras de energia, né? Que utilizam água. O que acontece? Você tem um nível de tensão ali de geração de 20 mil volts. E aí, para viajar, né, para chegar nos grandes centros, já que essas usinas hidrelétricas elas ficam em locais muitas vezes afastados dos grandes centros, né, porque é um local que precisa de muita água. E para você represar muita água perto de um grande centro, é uma questão um pouco complicada, né? Você tem que ter uma barragem, como é que se diz? Tem um leito do rio, que é aquilo ali que você vai utilizar, né? Ou vai inundar uma área, ou vai ter um leito da parte posterior à barragem, né? Onde vai ter os equipamentos de geração de energia. Então, assim, coisa meio complicada. Normalmente, as grandes usinas hidrelétricas, elas ficam realmente muitos e muitos quilômetros afastadas dos grandes centros, né? Das cidades, das capitais brasileiras. E o que acontece? Eu preciso ter uma potência constante, porém a minha corrente ela tem que ser uma corrente baixa, né? Para poder ter condição financeira e de equipamentos para poder levar essa energia. E o que a gente faz? Aumenta o nível de corrente de tensão elétrica, desculpa, tá? Então a gente chama de subestação elevadora, está subindo de 20 mil volts para, como é que se diz, 250, 500, 230, 500 mil volts, ok? E temos também as subestações abaixadoras, que são aquelas subestações que, ao contrário, né, elas abaixam o nível de tensão. Por exemplo, está chegando para um grande centro, então você tem 230, para você entrar dentro da cidade, você abaixa, né, para 25, 13,8 mil volts para as linhas de distribuição, tá? Vimos também que pode ser uma subestação de regulação, certo? Ajustar os níveis de tensão para atender os limites admissíveis de transmissão e utilização, e uma subestação de chaveamento, né? Que é aquela que abre e fecha a chave para poder você fazer um seccionamento, tá? Comutação liga e desliga dispositivos de CEP. O que é CEP? Sistemas elétricos de potência. Tudo que usa energia elétrica é um CEP, tá? De acordo com a necessidade, com manutenção da subestação ou atuação do disjuntor de proteção. Vamos lá. Estou passando um pouco rápido, gente, mas esse material vai estar lá disponível no Google Sala de Aula, tá? Para todo mundo, quem quiser dar uma olhadinha, estudar, né, para nossa avaliação, tá lá esse material, beleza? A gente viu aqui, tem um dado aqui interessante, né? Classificação das subestações quanto ao tipo.
que a gente não falou sobre isso. Pode ser industrial. O que é industrial, gente? Aquela subestação particular, né? Eu tenho uma empresa, na minha empresa aqui eu tenho equipamentos muito pesados e o meu nível de alimentação, né, de fornecimento de energia, o nível de tensão é de 13.800 volts. Então eu tenho uma subestação minha, do jeito que eu quero, aprovada pela concessionária. E nós temos a subestação da concessionária, né, que é aquela subestação que foi desenvolvida para fazer a distribuição de energia entre os bairros, entre as residências, né, chamadas unidades comerciais, né. Então aqui, ó, industrial, subestação do tipo industrial é dedicada a aplicações industriais, ou seja, quando a determinada indústria de manufatura necessita de uma subestação particular, como eu falei, para atender às necessidades, para atender as instalações específicas, como operações de máquinas e de equipamentos que utilizam tensões elétricas da ordem de 380 e 440 volts. Pode ser muito mais do que isso, gente. Não tem problema não. Desde que a sua subestação seja dimensionada para isso. Concessionária. Subestação do tipo concessionária é de responsabilidade das próprias concessionárias de energia. Caso da CPFL e da Eletropaulo, por exemplo. Normalmente operam com subestações abaixadoras, tensões da ordem de 13.8 kV. Para atender a distribuição de energia elétrica de um município ou de uma área rural com tensões da ordem de 127 e 220 volts. Tá? Vimos também aqui, quanto ao comando, a gente viu que pode ser uma subestação com operador, ou seja, tem gente que tem todo lá. Isso é uma coisa mais antiga. Hoje, as subestações, a maioria são automatizadas, não precisa ter funcionário lá dentro o tempo inteiro, só se der uma pane, algum problema, né? Aqui a gente tem a semiautomática, né? Esse tipo de subestação tem computadores ou sistemas de segurança eletromecânicos que impedem operações devidas por parte do operador. A licitação a seguir apresenta a sala de operação de uma subestação de tipo semiautomática. O rapaz aqui tem que fazer uma manobra manualmente, né? Por isso que ela é semiautomática, mas ela tem uma computação, né? Um nível de computacional, nível de programação, que ela faz várias operações automaticamente. E a subestação automatizada é aquela que não precisa de ninguém. Você de longe faz as manobras e ela também tem um sistema de manobra automática, né? Nas subestações automatizadas, o controle do sistema é realizado por meio de computadores e softwares, como sistemas supervisórios do tipo escada. Observe a ilustração a seguir. Quanto à instalação, né, a gente viu na aula passada, subestação desabrigada, que é aquela aérea, né, toda ao ar livre. Aérea não, ao ar livre, desculpa. Subestação abrigada, que fica dentro de um prédio, né, uma construção. A subestação blindada, que é aquela que fica dentro de tubulações de gás, SF6, né, algumas outras... como é que se diz? Algum outro tipo de invólucro, né, para poder manter a subestação. E a subestação móvel. Um exemplo de uma subestação móvel, gente, aquela que fica dentro de containers, de caminhões, né? Vamos botar um grupo motogerador. É uma subestaçãozinha ali, uma mini subestação que vai gerar energia elétrica e vai ter comando, né, para poder levar essa energia para o local, tá? Vamos ver aqui. Seguindo aqui, só um momento, só um momentinho. Vamos lá, retornando, pessoal. Quanto à natureza, quanto à função da subestação, a gente já viu de manobra, né, de chaveamento, transformadora, né, abaixadora e elevadora, tá? E vamos para os níveis de tensão, né? Baixa tensão até 1000 volts, média tensão de 1000 a 34,5 kV, alta tensão de 34,5 a 230 e essa alta tensão maior que 230, tá?
Agora vamos para o que interessa. Equipamentos de uma subestação elétrica. Você sabia que existem inúmeros equipamentos de uma subestação elétrica para que ela atenda às exigências operacionais? Nesta sessão iremos conhecer alguns desses equipamentos, né? O livro do Hélio Creder, ele é um livro muito didático, gente. Quem puder ter a disponibilidade de conseguir esse livro, né? Dar uma olhada no livro, até na biblioteca virtual da universidade aí, ele deve ter. O que é que acontece? Ele tem muito detalhamento e ele explica muito bem essa questão aí dos equipamentos, né? E de como montar, né? E montar, projetar, montar e operar uma subestação, tá? Vamos lá. Barramento, galera. Um barramento é onde vai passar energia elétrica, onde vai passar corrente elétrica. Então isso é um barramento. Por exemplo, um fio é um barramento, professor? É um barramento. Só que ele é móvel, movimento e tal. Novamente, barramento a gente, como é que se diz? Chama para algo rígido, né? Como na subestação a gente utiliza equipamentos rígidos, né? Fio com cabo, né? Desculpa, coma de aço, barras, né? De cobre para poder fazer as ligações. Então o nome veio disso aí, barramento, tá? Então, para ser curto e grosso, o barramento é onde vai passar a corrente elétrica, é um condutor, tá? A função do barramento é interligar os circuitos de um equipamento a função do barramento é interligar os circuitos e os equipamentos existentes da subestação. A composição física deve atender às especificações técnicas do circuito e suportar os esforços de tração imposto pela estrutura da subestação. Beleza. Disjuntores são considerados os principais equipamentos de proteção de uma subestação. Também de uma residência, de um comércio, né? De instalações elétricas em geral. Os disjuntores são as principais proteções, tá? Eles têm capacidade de conduzir, interromper e estabelecer corrente de carga controlando as condições operacionais do sistema elétrico. Vale ressaltar que os disjuntores devem ser instalados com seus respectivos relés, já que são responsáveis pela detecção de correntes elétricas do circuito. Os principais tipos de disjuntores são disjuntor a óleo, disjuntor a vácuo, disjuntor a ar comprimido e disjuntores a gás SF6, né, que é um gás isolante. A ilustração abaixo apresenta o disjuntor a óleo. O tipo do disjuntor não importa agora, né? Isso aí só vai importar quando a gente for fazer um dimensionamento de uma subestação, tá? Então, assim, o que acontece? O disjuntor é o principal equipamento de interrupção, né, de fornecimento de energia. Ou seja, ele vai atuar quando tem algum problema. A gente está acostumado, né, no disjuntor residencial a ter problema de sobrecarga e curto-circuito, mas no disjuntor de uma indústria, de uma subestação, ele tem muito mais funções, tá? Ele tem falta de fase, né? Subtensão ou sobretensão, subfrequência, sobrefrequência, tem um monte de coisa. É por isso que ele é associado a um cara chamado relé de comando e proteção. O que acontece? Esse relé é que fica monitorando a rede, né? Pegando sinais dos TCs e dos TPs, que a gente vai ver o que é isso daí. TC e TP são transformadores de corrente, né, e transformadores de potencial inseridos na nossa rede que vão dar, como é que se diz, as leituras de corrente e de tensão no meu sistema, tá? Vamos lá. Os religadores, né, ou religador. O que esse cara faz aqui? Tem uma função, né, de se der algum problema na rede, ele tentar religar. É chamado religador. Só que ele é um cara bastante perigoso e controverso. Por quê? Vamos dizer que teve um problema de um cabo cair no chão. Rompeu, tal, alguma coisa. A função do religador, ele tem a função de interromper. Só que muitas vezes ele não enxerga. E o que acontece? Ele tenta ligar. E aí ele vai tentar por 3 vezes fazer essa ligação até ele abrir.
O mais correto é, se der algum problema, o religador ele tem também essa sensibilidade como o do disjuntor, né, de sobrecarga e curto-circuito. Ele não tem os outros comandos que aí precisa de um relé. Ele vai tentar o quê? Ou religar ou vai abrir, desarmar. Hoje as concessionárias estão utilizando os religadores, né, automatizados, ou seja, além deles fazerem a função sozinho, eles mandam também sinais para as concessionárias para poder fazer o controle remotamente. Ou seja, a concessionária não precisa ir até o local para poder ligar ou desligar uma subestação próximo a uma área, né? Ele faz isso remotamente pelo religador. Vamos lá. O religador é um dispositivo sensor que restabelece a distribuição de energia em caso de falta momentânea, ou seja, tenta religar. Suas funções são detectar e interromper condições de sobrecorrente, bem como restaurar as condições operacionais da linha. Chave fusível. A chave fusível, gente, é o tipo de seccionamento, né, de proteção e seccionamento mais comum de uma rede elétrica. Onde é que a gente acha isso aí, professor? Por exemplo, no transformador. Qualquer transformador tem que ter uma chave fusível, que ela vai fazer a interrupção. Ela, na verdade, é um fusível de média tensão, média ou alta tensão, que se tiver qualquer problema na rede, ele vai abrir. Né? Cai um raio na linha, abre. Caiu, deu um curto-circuito na rede aí, abre. No transformador, no primário transformador, abre. Tá? Então, ele é uma proteção. Agora sim, ao contrário do disjuntor que a gente rearma e utiliza novamente, o fusível, né, ele tem que ser trocado. Então, essa chave fusível, no momento que ela desarma, você tem o operador, né, tem que vir lá, né, retirar isso aqui, trocar o cartucho que fica aqui dentro e recolocar e fazer a inserção, e depois recolocar de volta no barramento, ou seja, reconectar. Para a rede convencional, né, de 13.8, tal, isso é feito com uma pessoa. Ela vai com os equipamentos de proteção individual, tal, e faz isso aqui, retira, abre, retira, troca, coloca no lugar, tal, bota para funcionar manualmente. Agora, quando o nível de tensão é muito alto, né, isso é feito aqui remotamente. Essa abertura e fechamento é feita por um motor, porque é mais seguro você fazer isso remotamente. Embora a manutenção precisa da intervenção humana para poder resolver. Tá? Vamos lá. Chave seccionadora. Vocês estão percebendo que antes de ler eu estou falando. Então, o que é uma chave seccionadora? O próprio nome já diz, ela faz o que? Seccionar. A gente chama de chave faca, tem outros nomes também, né? O que é que ela vai fazer? No momento que eu preciso seccionar uma rede, eu só abro aquela chave e corta a energia daquele trecho para frente. Tá? Ela não tem a função de proteção. A função dela é seccionamento. Entendeu? Então, assim, não tem aquele negócio, tá tendo um curto, ela vai abrir. Não vai abrir. Quem vai proteger são os disjuntores e as chaves fusíveis. Serve para realizar manobras de seccionamento e isolação de circuitos. Basicamente, a seccionadora é uma extensão do circuito de potência, que, quando acionada, abre e fecha os contatos físicos fixo e móvel. A seguir, vemos uma chave seccionadora. As muflas, galera. O que é mufla? Lembra aí. Às vezes a gente tem aquela rede subterrânea, né? Então, eu posso sair do meu poste, ou eu tenho uma rede de alta tensão, média ou alta tensão subterrânea. Posso, sim. No interior é um pouco mais difícil de ver, porque as cidades são pequenas, a estrutura é menor, tal, mas nas grandes cidades isso é uma coisa muito comum. Você tem redes de distribuição, né, toda enterrada no solo. E para isso a gente não usa esse cabo que é utilizado na rede aérea, por exemplo. A gente usa o alumínio nu, né, com alma de aço. Não tem como eu colocar isso aí na terra, porque vai fechar um curto-circuito, vai trazer um monte de problema. Então eu preciso de um cabo isolado. Realmente aí o cabo é isolado.
Só que esse cabo isolado não simplesmente eu chego nele e conecto no secundário da chave fusível, tá? E aí, beleza. O que acontece? Isso pode gerar, como a rede elétrica, a corrente elétrica, se tiver folga, ela gera calor, né? E com os curtos-circuitos, o que acontece? O cabo isolado, ele tem uma isolação, né? Que é uma malha de isolamento, porém ele tem borracha, né? Tem flexibilidade, um pouco de flexibilidade, mas ele é coberto com borracha. Então, o que a gente utiliza, professor, para poder fazer a proteção da ponta desses cabos? A gente utiliza muflas. Então, a saída, né? Ou seja, o secundário da chave elo fusível, né, da chave fusível, ela quando eu vou colocar uma rede subterrânea, eu preciso ter na ponta desse cabo um equipamento chamado mufla, que na verdade é como se fosse uma luva que reveste a ponta do cabo para poder ele fazer para poder haver essa transição de energia, né, de rede nua para rede isolada, tá? E se tiver um curto, alguma coisa, não pega fogo nesse cabo. Porque, imagine, às vezes acontece, como eu já tive experiência do cabo pegar fogo debaixo do chão, por exemplo. Queima tudo, você não tem mais cabo. O cabo vira farelo, esfarela tudo e queima tudo e fecha um curto muito grande. Por isso que a mufla é necessária para a gente evitar que, se tiver um curto-circuito, né, esse curto desça para o cabeamento e você perca todo o seu cabeamento. Imagine aí você ter 10 km de cabo enterrado, trocar 10 km de cabo de média tensão. É um custo absurdo, né, para você fazer isso aí, porque ele não recupera. Diferente do cabo de alumínio, que se partir você pode fazer um emendo, né? Usar alça pré-formada, essas coisas. Mas no caso do cabo isolado, não. Se ele pegou fogo, já era. Está comprometido todo o cabo. É melhor trocar. Tá? Então vamos lá. Muflas são utilizadas para manter as condições de isolamento elétrico nas conexões entre cabos, condutores e barramento. Esse item é essencial nas instalações de uma subestação devido à complexidade de isolação em um SEP, Sistema Elétrico de Potência. Basicamente, existem dois tipos de mufla, as de porcelana e as poliméricas. Tá? Hoje, muito usada aí é a polimérica, por conta do custo. Ela é mais barata e ela tem uma durabilidade até melhor. Porcelana, o que acontece? Ela relativamente é melhor por causa do material, porém ela é mais frágil, porque qualquer pancadinha ela pode partir, né? Já a polimérica, como o nome já diz, é um polímero, uma borracha, um plástico, desculpa, tá? E ele tem uma resistência melhor. Transformador de potencial, na verdade é transformador de potência esse cara aqui. Vamos ver o que está dizendo aqui. TP, transformador de potencial, a figura não é essa, tá? Mas dá para você ter uma ideia. É utilizado em subestações. Os TPs reduzem a tensão do sistema para níveis de tensões compatíveis de medida do circuito, ou seja, fornecem tensões proporcionais aos circuitos de alta tensão que estão sendo medidas. A ilustração a seguir mostra o típico transformador de potencial. Gente, o que acontece? O TP é um transformadorzinho que ele puxa, né? O primário dele está ligado na média ou alta tensão e o secundário na baixa tensão, que ele transforma uma relação, né, que aquele nível de tensão possa ser medido. Por exemplo, eu tenho 13.800 volts, mas eu não tenho equipamentos, né, ali acoplados ali que suportem esse nível de tensão. Eu preciso o quê? Rebaixar para poder relativizar, né, ou seja, ter uma relação de transformação que, quando eu aumento a tensão no primário, vai aumentar no secundário e vice-versa, tá? Mas no caso, por isso é chamado transformador de potencial, né? Ele vai pegar um potencial, vai transformar, vai baixar para poder medir considerável. Aí no meu medidor lá vai estar relativo aos 13.800 volts, só que
O que está chegando de tensão lá é bem mais baixinho a níveis operacionais. Só que lembrando, isso é relativo. Se o nível de tensão no primário subir ou descer, no secundário do transformadorzinho, né, do TP, desculpa, vai acontecer a mesma coisa. Já o TP, detalhe, o TC ele está em paralelo com a minha rede, tá, gente? Em paralelo. Já o TC, né, é o transformador de corrente, ou seja, um transformador que vai fazer a mesma coisa do TP, só que com a corrente elétrica. Se a corrente for, sei lá, 10.000 amperes, está passando o barramento, ele vai transformar esses 10.000 amperes em 5 amperes, vamos dizer assim, né, a grosso modo. E aí o meu equipamento de medição consegue ler, né? Porque o equipamento de medição, se for analógico, que não é mais utilizado, é muito pouco utilizado, o que acontece? Ele tem que ter, se eu não me engano, uma relação de transformação de 100 amperes para 5 amperes, tá? E o digital já sabe que tem que transformar ainda em corrente contínua a nível de 12 volts, tá? Mas, assim, a função do TC paralelo, né, igual ao do TP, é para transformar a corrente para poder medir no meu equipamento. Ele fica instalado em série com o meu sistema. Entendeu? Igualzinho como numa medição que a gente faz com o amperímetro. Vamos lá. TC, transformador de corrente. TC, são utilizados em aplicações de alta tensão, fornecendo correntes suficientes, reduzida para possibilitar o seu uso para os equipamentos de medição, controle e proteção. E o transformador de força, que é esse carinha aqui. Transformador de força ou transformador de potência. É o meu transformador da minha subestação. Ou seja, aquele cara que vai chegar lá 230.000 volts, eu vou rebaixar para 25.000 volts. É o transformador de potência, tá? Operam em níveis de potência da ordem de MVA, megavolt ampere, e tensões superiores a 69 kV. Dessa forma, são utilizados em subestações e em sistemas de geração e transmissão. Observe a ilustração. Gente, o que é que vai acontecer aqui? Tem um equívocozinho que eu não concordo. O transformador de potência é utilizado para qualquer tipo de transformação, tá? É o transformador de potência ou de força. O relé de proteção. Já falei um pouquinho sobre o relé de proteção, mas ele é um equipamento importantíssimo na subestação, pois ele vai pegar esses dados do TC e do TP e fazer um monitoramento para que o meu disjuntor atue por diversas falhas que possam ocorrer, tá? Não preciso ficar falando sobre a falha, sobre as falhas, né? Falha 50, 51, 51, 50N, 51N, falha 27. São diversas que podem ter, certo? Cada uma tem um nome. Só que assim, é ele quem faz esse monitoramento. Então o relé de proteção, ele é a parte inteligente do disjuntor. O disjuntor ele só vai fazer a atuação de abertura ou fechamento para proteger a minha rede, o meu sistema, tá? Mas o relé de proteção, como o nome já diz, é ele que faz o monitoramento, é ele que fica vigiando ali para poder dizer, disjuntor, pode abrir, pode fechar, fique tranquilo. É nessa pegada aí que ele vai fazer o serviço dele. Então, o relé de proteção, em sistemas elétricos de potência, o relé de proteção executa ações de controle sobre os disjuntores, tendo em vista que o sistema de proteção não é composto apenas do próprio relé, mas de um conjunto de subsistemas integrados para melhor atuação sobre o sistema elétrico de potência. Gente, isoladores, esse é o mais fácil. Isolador é o que... vamos pegar aqui na rede de média, né? Da rua. Você tem aqueles discos esféricos. Normalmente a gente vê, né? 1 ou 2 ou 3 esferazinhas. Ali é um isolador entre os cabos, tá? Por quê, professor? Eu não posso chegar simplesmente e pegar o meu cabo energizado e plugar ali naquele gancho do poste. Porque o poste vai, mesmo sendo concreto, pelo nível de tensão e a corrente elevada,
ele vai conduzir e vai acabar, além de poder provocar um acidente com as pessoas embaixo, fechar um curto-circuito por conta das 3 fases que vão estar passando ali. Então, para isso a gente usa aqueles isoladores, né? Hoje a gente usa os isoladores de polimérico, são mais baratos, tá? E mais resistentes no caso de impacto. Na subestação a gente vê esses isoladores em vários equipamentos, vários equipamentos. Até aqui, ó, nesse transformador, essa partezinha marrom são isoladores. O transformador aqui é de uma potência muito elevada, provavelmente 69 mil volts, né, 138 mil volts. Mas os menores a gente vê bem menos isoladores aqui por conta do nível de tensão que a gente está trabalhando. Tá? Isoladores são fundamentais em uma subestação. Eles, além de fornecer isolamentos às diversas partes do sistema elétrico de potência, CEP, auxiliam na suspensão de cabos e de barramentos. Os isoladores podem ser de porcelana, de vidro ou de polímeros. Para-raios, pessoal, o nome já fala, para-raio é a proteção da subestação ou da rede no caso de um raio via cair naquele local. Na rede elétrica, os para-raios normalmente, né, na rede de distribuição, ficam onde tem os transformadores. Então eles ficam na frente do transformador. Vão ter 3 hastes lá, um para cada fase, tem um para-raio para cada fase. Se cai um raio ali, vai abrir aquele para-raio porque ele vai descarregar na terra. Na subestação, você, além dos teus transformadores, você tem os para-raios da subestação, por conta da quantidade de energia, né, que está passando ali e para proteger os outros equipamentos. São vários equipamentos. Né? Para-raios são essenciais em uma subestação elétrica. Em geral, estão localizados nas entradas e nas saídas das linhas, e nas extremidades dos barramentos, para proteção contra sobretensões e contra correntes providas por chaveamento e descargas atmosféricas. Também são localizados na entrada de transformadores e outros dispositivos de um sistema elétrico de potência. Aqui a gente tem diversos tipos de para-raios, tá? Eles são diferentes dos isoladores, porque eles têm função de estar ali só em caso de raio. Eles ficam funcionando, ou seja, isso aqui fica aberto e só abre se o nível de tensão passar do nível de trabalho deles, né? Aqui tem um pozinho aqui dentro que ele é isolante, mas quando chega naquele nível a mais ele deixa passar a corrente, essa corrente excedente que vai toda para a parte de baixo aqui que vai estar conectada ao aterramento, a um sistema de aterramento, tá? Vamos lá. Resistor de aterramento. Vamos ver o que é que diz aqui. São utilizadas subestações para limitar a corrente de falta de fase. Beleza. A um valor que não danifica os equipamentos, permitindo ainda proteger a integridade física das pessoas. Ele atua em conjunto com outros equipamentos de proteção, como por exemplo os relés e disjuntores. Então o que é que ele vai fazer? Limita a corrente, ou seja, a gente sabe que o sistema ele precisa ser equilibrado, só que na prática não é, porque a gente tem muita ligação que não vai ter o mesmo nível de corrente, né, nas 3 fases, só quando você está ligando diretamente um equipamento ou um conjunto de equipamentos iguais. No caso aqui a corrente de falta de fase é porque uma fase deu algum problema. Então a falta de fase, por exemplo, fase ABC, a caiu. Então o sistema ele vai tentar balancear entre as 2 outras fases. O nível de corrente de tensão vai ficar louco. E esse equipamento aqui, resistor de aterramento, é que vai fazer esse filtro aqui para não chegar, por exemplo, a minha tensão de operação é 25 mil volts, entrar 30. Porque deu um problema em uma fase. E aí danifica os equipamentos. Né? Tá certo, gente? Então, pessoal, eu agradeço vocês. Esse material vai estar disponível, como eu já falei, no nosso Google Sala de Aula. Tem algumas questões aqui que a gente pode resolver também. Tá? E vamos tentar na próxima aula passar o roteiro do próximo trabalho, do trabalho que a gente vai fazer. Professor, qual é o trabalho? A gente tentar fazer um dimensionamento de uma subestação desabrigada, tá? Para ter mais ou menos uma ideia. Como é que faz
como é que se diz, o diagrama unifilar, como é que a gente dimensiona, tal, essas coisas. Tá, gente? Muito obrigado. Peço que deixem um like aí, né? Ativa o sininho, que quando chegar aí, tiver vídeo novo, vocês vão saber. E se inscrevam lá no meu canal, tá? Valeu, gente. Obrigado aí. E até breve. Valeu.